Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia e drama de 2022, chamado Boa Sorte, Léo Grande. Alerta de spoilers a seguir. Uma mulher aposentada de 55 anos marca um encontro online com um homem de 20. É a primeira vez que Nancy se envolve em intimidades fora do seu casamento e ela está se sentindo extremamente ansiosa. Em um esforço para melhorar a sua aparência, ela ajusta continuamente as suas roupas enquanto se olha no espelho. Nesse momento, a campainha toca inesperadamente, abrindo a porta. É quando ela descobre que o homem é ainda mais jovem e mais atraente do que aparentava ser nas fotos. Ao entrar, ele beija Nancy com habilidade, fazendo seu coração disparar. Ele começa o encontro com uma taça de vinho e eles se acomodam no sofá para conversar. Léo percebe o nervosismo de Nancy e propõe que eles continuem agindo naturalmente. Com carinho, ele segura as mãos de Nancy, afasta gentilmente os seus cabelos e beija o seu pescoço. Em seguida, a ajuda a tirar o paletó e a guia até a cama. Entretanto, Nancy se sente um pouco apreensiva. Seu marido havia falecido anos atrás e ela se sente sem prática. Ela se preocupa com a sua capacidade de satisfazer a energia jovem de Léo. Então ela reúne coragem para perguntar se há algo nela que o atrai. Esperando uma resposta casual, ela fica surpresa quando Léo puxa suas roupas e responde com carinho. Os gestos gentis de Léo tocam Nancy profundamente e, usando a desculpa de trocar de roupa, ela corre para o banheiro para organizar os seus pensamentos, enquanto se olha no espelho e pensa no homem impecável que a espera do lado de fora. A autoestima de Nancy começa a vacilar, então ela vai até a porta e confessa a Léo que a sua decisão tinha sido impulsiva e que ele está livre para ir embora. Ela até se oferece para pagar a ele a quantia combinada. No entanto, Léo pode sentir o desejo primitivo e profundo da mulher. Ela está apenas tentando suprimir os seus desejos com base nas expectativas da sociedade e no seu status. Mas os princípios profissionais do homem o impedem de desistir facilmente. Então ele guia Nancy até a cama e a envolve em uma conversa para tentar acalmá-la. Depois de um tempo, Nancy começa a se acalmar com a conversa e acaba compartilhando seus pensamentos. Ela havia passado a vida escondendo seu verdadeiro eu para atender às expectativas do seu falecido marido. Isso a levou a um ponto que a fez perceber que não havia experimentado a verdadeira felicidade durante os seus 31 anos de casamento. Quando o peso emocional se torna evidente, Nancy chega a derramar lágrimas de angústia pelos seus desejos reprimidos. Com a morte do marido e quase chegando aos 60 anos, ela não queria mais ser apenas uma mera coadjuvante. Ela não queria mais apenas desempenhar um papel. Ela anseia por uma felicidade genuína, e Léo não precisa dizer muito mais. Ele expressa sua compreensão por meio de ações e simplesmente satisfaz os desejos dela. Os desejos que ela havia reprimido durante a maior parte da sua vida são finalmente liberados. E então os dois logo terminam o seu primeiro encontro. Nancy se sente imensamente satisfeita depois disso, o que a leva a marcar prontamente um segundo encontro. A mulher de 55 anos mais uma vez marca um encontro com um homem para explorar a sua sexualidade. Dessa vez ela faz uma lista de mais de 10 atividades que desejava experimentar. Ao contrário do encontro anterior, Nancy se sente mais à vontade desta vez. Ela estabeleceu um prazo de 2 horas para que Léo cumprisse os vários itens da sua lista, tratando as experiências sexuais como tarefas importantes. Antes que Léo pudesse responder, Nancy já estava ansiosa para começar com o primeiro item. Mas Léo fica um pouco confuso nos momentos em que Nancy se afasta para atender a uma ligação telefônica. Ele toma a iniciativa de colocar uma música e quando ela volta, ele pega sua mão e atira para dançar. No início, os movimentos de Nancy são um pouco reservados, mas com o tempo ela vai se soltando e dançando livremente. No entanto, o clima é interrompido por um telefonema da sua filha, o que atrapalha o momento de alegria. Após a conversa, Nancy não pode deixar de se sentir um pouco esgotada, e ela desabafa com Léo sobre os desafios e o peso emocional de ser mãe. Em vez de oferecer palavras, Léo a ajuda a relaxar, massageando gentilmente os seus ombros e pescoço. Sem que Nancy percebesse, ela já estava novamente preocupada com a sua agenda sexual. Então ela pediu que Léo tirasse a camisa e começa a passar os dedos suavemente pelo corpo do jovem, desde os braços até os ombros e o peito. O calor sob seu toque desperta um desejo em Nancy. No entanto, ela rapidamente cede lugar à vergonha para acalmar as suas emoções. Ela se afasta apressadamente e toma um gole de vinho. Enquanto isso, Léo estende a mão e a guia até o espelho,
enquanto ambos olham para o seu reflexo envelhecido. Nesse momento, a sua autoestima mais uma vez despenca, mas Léo começa a desabotoar a blusa dela e segura com carinho os braços que a cobrem. Ele a lembra que o envelhecimento é um processo natural que todos vivenciam e a incentiva a aceitar as leis da natureza. As palavras de Léo proporcionam um pouco de conforto, aliviando a inquietação de Nancy. No entanto, sua confiança vacila novamente, provocando outra reação de Léo. Ele permanece paciente e compartilha algumas das suas experiências profissionais. Ele conta sobre encontros com clientes de várias idades, mencionando a mais velha, uma pessoa de 82 anos. Alguns clientes o pagam para representar papéis, como fingir ser um gato, enquanto outros simplesmente desejam a sua presença tranquila na sala. Léo explica que considera seus serviços como um mero cumprimento de trabalho para os seus clientes. Sua verdadeira satisfação vem de testemunhar a realização dos desejos deles. Ele compartilha que, uma vez que eles se engajassem em uma conversa significativa, o aspecto físico dos seus encontros seguiria naturalmente. Então, os dois marcam um terceiro encontro. Nancy havia conseguido baixar a guarda e desfrutar plenamente dos prazeres que eles compartilhavam a cada encontro. Seu desejo por mais fica ainda mais forte. A curiosidade de Nancy sobre Léo se intensifica com o tempo, a levando a descobrir o seu nome verdadeiro em particular e depois compartilhar essa descoberta com ele. Entretanto, essa revelação provoca uma raiva incomum em Léo. Em apenas alguns encontros, Léo consegue cativar Nancy tanto mental quanto fisicamente. A intenção dela de levar o relacionamento deles a um nível mais pessoal é expressada quando ela descobre o nome verdadeiro dele e ultrapassa inesperadamente os limites de Léo. Reagindo rapidamente, Léo fica visivelmente chateado, se levanta e se veste às pressas, sinalizando a sua intenção de ir embora. Ele diz que as ações de Nancy haviam ultrapassado um limite com o qual ele não se sentia confortável. Nancy explica que a sua intenção era ajudá-lo a consertar o relacionamento com a mãe, mas Léo já estava saindo pela porta. Porém, ele percebe que havia deixado o celular para trás e volta para pegá-lo. Depois disso, sua frustração aumenta ainda mais porque ele não consegue encontrar o telefone. As emoções de Léo ficam à flor da pele e ele desabafa jogando objetos pelo quarto. Somente uma ligação telefônica do hotel consegue acalmá-lo um pouco. Então ele acaba revelando o motivo da sua raiva. Sua mãe havia cortado relações com ele quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando Nancy fica sabendo disso, é persistente na busca de respostas sobre os motivos que levaram a mãe dele a fazer isso. Nancy, por ter passado mais de 3 décadas como professora, desenvolveu uma tendência a julgar os outros a partir de uma posição de autoridade. Subconscientemente, ela utiliza Léo para racionalizar os seus próprios julgamentos, particularmente a crença de que os profissionais do sexo deveriam ser dignos de pena. Essa perspectiva mais uma vez provoca a frustração de Léo, e ele sai abruptamente, comunicando a Nancy que ela não deveria ligar para ele novamente. O terceiro encontro termina com um clima desagradável, e Nancy consegue encontrá-lo novamente, mas tem expectativas mínimas. Ela concorda em se encontrar em um café localizado embaixo do hotel. Coincidentemente, um dos alunos de Nancy está trabalhando lá como garçom. Essa situação deixa Nancy ansiosa, pois ela queria evitar que seu aluno descobrisse o seu encontro com um homem tão mais jovem. Quando Léo chega rapidamente, ele interpreta com astúcia a inquietação de Nancy e informa rapidamente ao aluno que está ali para vender o seu carro. Depois que o aluno vai embora, Nancy começa a pedir desculpas a Léo. Ela havia percebido o quanto as suas ações intrusivas o haviam afetado. Nancy reconhece que pode ser apenas uma das clientes de Léo. No entanto, ele representa a única fonte de excitação que ela já havia encontrado em toda a sua vida. Léo era muito importante para ela, e é por isso que ela quer levar o seu relacionamento com ele adiante. Então, Léo aceita o pedido de desculpas de Nancy. Ele também diz que contou ao irmão sobre o seu verdadeiro emprego, quando o encontrou pela última vez. Se o seu trabalho o deixava orgulhoso, ele não tinha motivo para não contar à família. E, surpreendentemente, o seu irmão expressou a sua compreensão e respeito. Nancy então olha para o sorriso descontraído de Léo e de repente resolve o seu próprio problema. Ela chama o aluno e se desculpa pelas suas palavras. Ela conta ao aluno sobre a verdadeira identidade de Léo e o seu relacionamento com ele. Ela também recomenda com entusiasmo os serviços dele. Os dois então deixaram o aluno atônito e vão para o quarto no andar de cima. Dessa vez, Nancy não demonstra ter escrúpulos e está totalmente envolvida num momento íntimo sem amarras. Nancy está no auge da sua capacidade
e não precisa mais da ajuda de alguém de fora para alcançar o seu prazer. Então ela sorri e se despede de Léo pela última vez. Após a partida dele, Nancy mais uma vez fica diante do espelho, se observando com a mesma pele flácida e o mesmo corpo que havia perdido seus contornos juvenis. No entanto, ela passa a aceitar o seu eu imperfeito, porém totalmente autêntico. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.